Olá, aqui quem fala com você é o reverendo Ricardo Chaves Fukuzawa, pastor presbiteriano, e hoje nós teremos mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana do Brasil. Mais especificamente, este estudo é destinado aos membros da Igreja Presbiteriana do Brasil em Itaquaquecetuba. Hoje que eu me refiro é dia 5 de julho de 2020 e trata-se da nossa 15ª Escola Bíblica Dominical Online. Estamos estudando a Confissão de Fé de Westminster e hoje abordaremos o capítulo de número 33, que trata sobre o juízo final. Vamos então para a seção de número 1. Deus já determinou um dia no qual com justiça há de julgar o mundo por meio de Jesus Cristo, a quem, pelo Pai, foram dados o poder e o juízo. Nesse dia, não somente serão julgados os anjos apóstatas, mas igualmente todas as pessoas que tiveram vivido sobre a terra comparecerão ante o tribunal de Cristo, a fim de darem conta dos seus pensamentos, palavras e feitos, e receberem o galardão segundo o que tiverem feito, bem ou o mal, por meio do corpo. Bom, então vamos explorar este texto que eu acabei de ler com algumas perguntas. A primeira delas é: quando ocorrerá o julgamento? Então o texto ele diz que Deus determinou um dia no qual irá julgar. É o dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, porque é Ele próprio que irá estabelecer o julgamento. Fundamentos bíblicos disso nós temos. Atos capítulo 17, verso 31, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Outro texto encontra-se no Evangelho de João, no capítulo 5, verso 22 e 27. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Ele deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Ou seja, quem irá julgar os homens será o nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que no final dos tempos estabelecer-se-á como juiz, e não apenas julgará os homens e as mulheres, ou toda a humanidade em si, mas também julgará os anjos apóstatas. Quem será julgado? Essa é a segunda pergunta, que eu já me adiantei um pouco. Nesse dia, não somente serão julgados os anjos apóstatas, mas igualmente todas as pessoas que tiverem vivido sobre a terra comparecerão ante o tribunal de Cristo. Então, dois grupos de pessoas, os anjos apóstatas e outro grupo, que são as pessoas. Então, esses são os dois grupos, os anjos apóstatas e a humanidade. Fundamentos bíblicos. Judas, no seu verso 6, diz assim: E a anjos os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas e em algemas eternas para o juízo do grande dia. Então aqui no livro de Judas está bem claro, que alguns anjos estão guardados a fim de serem julgados pelo Senhor. O texto se refere àqueles anjos que não se mantiveram fiéis a Deus e se associaram à rebelião de Satanás, que está descrita no livro de Apocalipse, no capítulo 12, verso 3 e 4. Ou seja, existe um grupo de anjos, os anjos caídos, que serão julgados neste grande dia. E a humanidade de maneira geral. Diz aí em Romanos capítulo 2, verso 16. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar o segredo dos homens de conformidade com o meu evangelho. Então, tanto justos quanto injustos comparecerão diante de Deus para serem julgados. Todos os homens, o segredo de todos os homens serão julgados segundo o evangelho. Esse será um julgamento de caráter declaratório, é bom lembrar disso.
mais dele está descrito no livro de Apocalipse, no capítulo 20, verso 11 a 15, e não haverá apelação, comprovação, não irão se chamar testemunhas, de nada disso será necessário. Isso ocorre apenas em tribunais humanos. Deus, ele conhece tudo e todas as coisas, e o julgamento que irá ocorrer, ele é de caráter mais declaratório, anunciativo. Simplesmente irá dizer quem irá para o céu e quem irá para o céu e nova terra e quem irá para o lago de fogo e enxofre. Será neste dia apresentado todas as obras destas pessoas, o que fará com que elas se tornem indesculpáveis do destino que está reservado para elas. O que será julgado? Essa é uma terceira pergunta. Bom, a fim de darem conta dos seus pensamentos, palavras e feitos. Ou seja, 3 elementos aí: pensamentos, palavras e feitos ou obras. Então, fundamentos bíblicos para isso, nós vamos relacionar juntos com esses 3 elementos que eu citei. Existem textos bíblicos que demonstram que os pensamentos serão julgados, que as palavras serão julgadas e que as obras ou feitos serão julgados. Então vamos pelas palavras. Há um texto escrito lá em Mateus, no capítulo 12, verso 36, que diz assim: digo-vos que toda palavra frívola, que é uma palavra dita até mesmo impensada, que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Ou seja, toda palavra que nós dissermos, seja ela qual for, ela terá que ser dada conta no juízo. Jesus Cristo apresentando à sua audiência que o juízo será bem rigoroso e severo no que toca à tratativa das palavras que saem dos nossos lábios. Por isso precisamos e recomenda-se ter muito cuidado com aquilo que nós dizemos. As obras também serão julgadas, né? E aí na tela você vê as mãos presentes, né? Obras de trabalho, obras de cuidado, tanto com crianças, animais e até mesmo uma obra ali com arma, né? De fogo, simbolizando algo negativo. Ou seja, tanto obras negativas quanto obras positivas, tudo isso será apresentado diante de Deus. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Segundo a Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 10, apresenta a verdade inescapável, né, que todas as nossas ações serão também apresentadas no dia do juízo. E os pensamentos. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá seu louvor da parte de Deus. Ora, os desígnios dos corações são nada mais, nada menos os nossos pensamentos, aquilo que ocupa o nosso coração. Expresso aí nesse texto de que nem mesmo estes pensamentos que estão sendo tratado aqui no texto, as ocultas das trevas, estão livres do olhar atento de Deus, e nós daremos conta desses pensamentos no final dos tempos. Portanto, Deus sonda tanto nossas ações quanto nossas intenções, e nada está escondido diante daquele a qual todos nós prestaremos conta. O conceito de recompensa proporcional aos sacrifícios pelo reino de Deus é bem presente na Bíblia. Não estou dizendo isso porque há o nosso texto que acabamos de ler ali da nossa confissão, de que Deus galardoará a todos, recompensará de acordo com esses 3 elementos. Então, o princípio não é estimular nossa ambição, eu estou falando dos cristãos, mas sim testificar da bondade de Deus. Afinal, o próprio Deus para o cristão é toda recompensa que deseja, né? Que textos que demonstram o sentimento de todo cristão. Né? Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Salmo 73, verso 25.
O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Ora, que recompensa é maior do que esta? A recompensa de passar a eternidade do lado daquele que mais nos ama e do que mais tem nos dado o seu cuidado. Este, para o cristão, é a maior recompensa que ele pode ter. Entretanto, vários textos da Bíblia que apontam para recompensas que os cristãos terão na eternidade. Mas com certeza todas elas serão muito menor do que contar com a maravilhosa presença do nosso Deus a olhos vistos, como o próprio Paulo diz lá na sua segunda epístola aos Coríntios, que nós poderíamos contemplar como hoje nós contemplamos uns aos outros, né? Na verdade, isso na primeira epístola de Coríntios, capítulo 13. Esse, para o cristão, é a maior recompensa. Resumindo, sobre o juízo. Quando irá ocorrer? No dia da vinda de Cristo. Quem serão as pessoas quem serão julgados? Né? Quem será objeto de julgamento? Pessoas, todas as pessoas, e anjos. Os anjos caídos, no caso. O que será julgado? Palavras, pensamentos e feitos, ou obras. Preciso agora chamar a atenção de você que está vendo esse estudo. Anota aí algo importante que precisa ser dito acerca deste estudo. Infelizmente se propagou no meio evangélico brasileiro a ideia de que Jesus Cristo viria de maneira secreta e que arrebataria os crentes e voltaria 7 anos depois. Não sei se você já ouviu esse tipo de conceito. Aí nesta imagem que está no meio da tela, é uma imagem muito recorrente daqueles que acreditam nisso. E aí você vê aquelas roupas largadas pelos bancos, sugerindo que essas pessoas simplesmente sumiram e que outras ficaram. Né? Este é um pensamento muito recorrente no meio evangélico. Isso se deve ao fato que até essa ideia se tornou muito popular. Existem até filmes que tratam dessa ideia. Por exemplo, há alguns anos, a série Deixados para Trás teve muita popularidade no meio evangélico dos Estados Unidos e também veio para o Brasil, de Tim LaHaye, como está aqui Jerry Jenkins. Foi adaptado para formato de filmes também série, ou seja, não era apenas livro, mas também virou série, né? Left Behind, o filme Deixados para Trás. E depois virou um outro filme mais atual, atraindo produtoras cinematográficas mais representativas, né? Utilizando atores mais conhecidos, como está aqui em sua tela. Ou seja, esse tipo de ideia se propagou muito, mas essa é uma ideia que nós, presbiterianos, não apoiamos. O presbiteriano não acredita nisso, porque não vemos subsídios bíblicos para esta ideia. Os presbiterianos, portanto, não são dispensacionalistas. Eu vou explicar agora o que é o dispensacionalismo. De maneira geral, o dispensacionalismo faz diferença entre a igreja e Israel. Eles afirma haver uma descontinuidade entre Antigo Testamento e Novo Testamento. Então, geralmente o dispensacionalista, ele vê um grupo de pessoas que Deus tem por povo, que é Israel, e um outro grupo, que é a igreja. Então Deus tem dois povos, segundo o dispensacionalista. E é por isso que, dentro do pensamento dispensacionalista, precisa existir duas vindas de Cristo e não uma apenas. O dispensacionalista crê que Deus possui dois povos para si, Israel e a igreja. Então este é o pensamento da maioria daqueles que abraçam o dispensacionalismo. Ou seja, de todos que abraçam o dispensacionalismo de maneira geral, eles creem nisso, que Deus tem dois povos e não apenas um. Já os presbiterianos não são dispensacionalistas. O presbiteriano vê Israel como a igreja do Antigo Testamento. Por exemplo, é muito comum
nos nossos símbolos de fé, na Confissão de Westminster, que nós estamos estudando, assim como no seu Catecismo Maior e Breve Catecismo, os redatores se direcionarem ao Israel do Antigo Testamento como a igreja do Antigo Testamento. Então, afirma desta maneira haver continuidade entre Antigo e Novo Testamento. Então, tanto a história do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento tratam do mesmo povo, da igreja. Como aqui o texto de Paulo aos Efésios retrata muito bem. Há somente um corpo e um só espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Portanto, os presbiterianos, conforme seus símbolos de fé, como eu disse aqui, sustentam que há apenas um povo de Deus e apenas um meio de salvação. Então não existem duas maneiras de se salvar, existe apenas uma maneira. Não existem dois povos de Deus, existe apenas um povo de Deus, que é a igreja, que se manifestou de uma maneira no Antigo Testamento e manifesta-se de maneira com algumas diferenças no Novo Testamento, mas ainda é o mesmo povo. E atualmente no Brasil há grande disseminação do dispensacionalismo, mas o presbiteriano não é dispensacionalista. Portanto, isso é muito importante anotar. Tem muito presbiteriano que pensa ser dispensacionalista. Está errado. Nós não cremos dessa forma. O presbiterianismo não advoga um arrebatamento e depois de 7 anos Jesus volta para buscar outro grupo. Não, isso não é advogado pelo presbiteriano. O presbiteriano não pensa assim. Então, o presbiteriano não sustenta que ocorrerá 2 vindas de Jesus Cristo no último dia. Então, você que é presbiteriano, presbiteriana, preste muita atenção. Você não pode veicular este tipo de propaganda, como está aqui nesta imagem, tentando disseminar a ideia de Jesus voltar 2 vezes. Isso aqui não se sustenta biblicamente. O Senhor virá apenas uma única vez e julgará a humanidade e os anjos apóstatas. Como esse texto em Hebreus deixa isso muito bem claro. E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. O juízo é iminente, a ressurreição, que é quase que um resumo nesse texto de todo o sistema que antecede até o juízo, mas queremos deixar claro que o presbiterianismo não sustenta 2 vindas de Cristo. Isso não tem como acontecer porque não há provimento bíblico. Mas, pastor, então por que muita gente pensa assim? É que, infelizmente, meu irmão e minha irmã, muitas pessoas não examinam os textos bíblicos com a mesma acuracidade. Seção de número 2. O fim que Deus tem em vista, determinando esse dia, é manifestar a sua glória, a glória de sua misericórdia na eterna salvação dos eleitos, e a glória da sua justiça na condenação dos réprobos, que são perversos e desobedientes. Os justos irão, então, para a vida eterna e receberão aquela plenitude de gozo e alegria procedentes da presença do Senhor. Mas os ímpios, que não conhecem a Deus, nem obedecem ao Evangelho de Jesus Cristo, serão lançados nos eternos tormentos e punidos com a destruição eterna, proveniente da presença do Senhor e da glória de seu poder. Vamos destacar aqui, nesta sessão, apenas o seu objetivo. E o objetivo desta redação é a glória de Deus ser manifesta. Este é o foco e a preocupação desse texto. E como ela será manifesta? Na salvação dos eleitos e na condenação dos injustos. Os justos só são declarados dessa maneira, bom deixar isso registrado, uma vez que foram justificados pela sua fé em Jesus Cristo. Nenhuma pessoa por si só pode ser declarada justa em si mesma. A justiça do cristão é derivada de Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo nós não somos nada, pereceremos e iremos para o inferno. Apenas e tão somente através da mediação do Filho de Deus é que podemos ter acesso à justiça oferecida em Cristo. Já os ímpios são descritos como desobedientes a Deus. Receberão a segunda morte
como consequência de terem rejeitado o único mediador entre Deus e a humanidade, Jesus Cristo. A morte é salário do pecado. Aqueles que não são redimidos em Cristo, por fim, receberão seu justo salário. Ou seja, todo aquele que rejeitou a dívida paga em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, esses irão sofrer eternamente. Fundamentos bíblicos para isso, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 6, verso 23. Considerações agora em algumas imagens. Até aqui, então, nós vamos relembrar algumas etapas do nosso estudo, desde o capítulo 32 até agora o capítulo 33 da Confissão de Fé de Westminster. Mas antes disso, vamos nos lembrar que essa ideia da dupla vinda de Cristo no final dos tempos não é correta. Então, mais uma vez, eu quero enfatizar, você presbiteriano, presbiteriana, não pode ficar divulgando esse tipo de pensamento, porque esse pensamento de dupla vinda de Cristo não procede biblicamente. E agora vamos relembrar desde o capítulo 32 e um pouco desse capítulo 33 que vimos até agora. Então nós vimos que toda a humanidade ela irá morrer, isto é, se Jesus Cristo não voltar antes, estou aqui desenhando um quadro ordinário, ou seja, caso o Senhor não volte antes, mas aqueles que o caminho da humanidade é morrer, sepultura. Aos justos irão para o céu, aqueles que são cristãos, e os injustos, os ímpios, que não receberam a Cristo como seu único e suficiente Salvador, vão para o inferno. Este é um estado intermediário, não é o ponto final. Por quê? Haverá a ressurreição, onde as almas dos homens e das mulheres irão encontrar-se com seus corpos na sepultura e ressuscitados com um novo corpo, eles então irão ao julgamento, ao juízo final. Continuando. E, no juízo, irão comparecer os justos, aí representado por esse desenho em azul aí em cima, e os injustos e anjos caídos irão fazer parte do outro grupo. Ambos terão a sua destinação. Os ímpios e os anjos caídos irão padecer eternamente no lago de fogo e enxofre, como simboliza essa imagem aí em chamas do bonequinho embaixo. E, acima, o justo será galardoado e irá passar a eternidade com o seu Senhor. Então, em resumo, seria isso que vimos até agora. Então, este é uma pequena ilustração, muito a grosso modo, muito simplificada, mas que tenta desenhar de uma forma linear, de uma maneira progressiva, o nosso entendimento. E quando eu digo nosso, eu estou me referindo à cristandade, desde aquela que construiu o credo apostólico até os símbolos de fé que hoje nós subscrevemos como igreja presbiteriana. Portanto, nós chegamos ao final e aqui está o nosso recado, muito recorrente, a todos aqueles que possuem alguma dúvida ou precisem de indicações de leitura para os temas tratados. Estamos disponibilizando um e-mail para o contato, está aí na tela, bem no meio dela, ipbitaquaresponde@gmail.com. Mande a sua dúvida, mande a sua pergunta, alguns irmãos já têm feito isso, e à medida do possível nós estamos respondendo para que possamos nos aproximar mais e assim edificarmos mais o corpo de Cristo. Que Deus possa muito nos abençoar, meus irmãos e minhas irmãs. Amém e amém.